Hoje a gente tem um convidado muito especial. Hoje a gente tem aqui o Youssef Zaiden. Youssef está aqui conosco. Já começamos na quinta-feira da semana passada, Youssef, você é muito bem-vindo, falando sobre o quanto é importante a desparasitação. E o quanto esses parasitas, eles prejudicam a nossa vida. Falamos da quantidade de tipos. Eu fiquei assustada com a quantidade. A gente pensa assim, é só uma meia dúzia aqui, nada, menino, tem nome para tudo. Seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade a esse tema? Vamos lá, é importante. Hoje eu vou falar dos parasitas que atacam o nosso sistema intestinal. E quero fazer uma ênfase especial para as crianças, porque normalmente as crianças que sentem mais essa questão de parasitas, só que elas não percebem, elas não sabem. E às vezes passa desapercebido para os pais. Então tem alguns sintomas que a gente precisa ficar esperto, olhar para a criança e ver que ela está com isso e começar a pensar, será que é um parasita? Quer dizer, olhar com um olhar diferente. Espera aí, vamos prestar atenção. E aí você de casa deve perguntar assim, mas por que as crianças? Elas pegam parasitas? Como isso? Na verdade, todos nós pegamos parasitas. E nem nós percebemos isso. Nem nós percebemos. Então, o que acontece? A criança ela é mais vulnerável à questão de parasitas e de dores e de uma série de coisas. Por exemplo, o desenvolvimento da criança que tem vermes é muito prejudicado em altura, musculatura e aproveitamento escolar é baixo. Até o aproveitamento escolar? A criança não consegue aprender? Ela tem um problema sério, porque o parasita ele também está no cérebro, está em todo lugar. Mas no intestino, principalmente o intestino, que é o nosso terceiro cérebro, ele prejudica tudo. E é uma coisa que a criança, geralmente, que a gente percebe que ela está com parasita, ela tem uma olheira e tem a pele seca. Isso já são sinais na criança de que tem parasitas? Tem um parasita específico que causa isso ou qualquer um deles? Não, o mais comum nas crianças são as lombrigas. Quando você percebe que a criança está com uma barriga grande, ela está com lombrigas adultas. E o que é a lombriga? Ela tem vontade de comer e às vezes a criança viu alguma coisa que é interessante, ataca as lombrigas, como dizia a vovó, né? Isso não é coisa de vó, então, é verdade? Não, é verdade. Ataca a criança, ela quer comer, ela viu aquilo. Aí a criança passa mal. Passa mal. Que é incrível coisa. Isso. Tem crianças que põem lombrigas para fora. E a gente precisa prestar atenção. Não só lombriga, tem aquele vírusinho que eu falei na... Oxiúrios? O oxiúrios também é uma coisa que eu precisa prestar atenção. Você também. Precisa prestar atenção quando a criança começa a querer... Coça, né? O ânus, porque ela está com esse parasita e precisa tomar um vermífugo ou uma coisa natural que possa expelir isso. Só um detalhe que é importante. Todos nós vamos ter parasita a vida inteira. Nós não vamos ficar sem parasita. Por quê? O nosso sistema digestivo, como eu disse no programa anterior, ele vai da boca até o intestino. E toda hora você faz uma limpeza, um detox, você elimina uma grande parte. Por que a gente tem que fazer sempre o detox? Por conta de você fazer essa limpeza, toda essa limpeza, e fazer com que a criança ou o adulto, ele consiga, ao longo de um período, diminuir os parasitas que tem dentro dele. Porque tudo que a gente vai comer, pode comer carne de porco, carne de vaca, verdura, tudo tem parasita. E tudo que a gente também não consegue tirar da vida da gente são as questões de metais pesados, né? Mas o parasita, ele está lá, ele é um ser vivo. Por incrível que pareça, nós temos larvas que estão no ambiente, que vêm do universo e a gente... No ambiente? Porque na comida normal a gente vai ingerir aquilo. Até o pessoal fala, olha, alimentos crus são perigosos, é melhor verduras refogadas, enfim, lavar bem as frutas. Mas a criança às vezes nem presta atenção nisso, né? Ela passa, pega na fruteira, come. Come. E outra, você percebe que você fica... Gripe.
que é mais do que a gripe. Gripe é um vírus. Você pega e ele vai atacar algum sistema seu, como sinusite, qualquer coisa. Então você fica com o nariz entupido, escorrendo, a garganta fica ruim. Ele ataca onde? Todo o sistema digestivo nosso, que até chegar no intestino. E normalmente o intestino é um dos lugares que mais tem parasitas. O intestino é o lugar, mas pode ter no corpo todo? Pode, até na mente. Até no cérebro? Mente, não, no cérebro. Na mente é um outro estado, mas no cérebro você pode ter. Quer dizer, ele pode atacar ovos de tênia. Uhum. Ovos de tênia no cérebro. No cérebro. Então, você pode... Como ele vai parar lá? Pelo sangue, corrente sanguínea, porque ela deposita os ovos e põe na corrente, vai para a corrente sanguínea. Isso aí ele vai passando... Para qualquer lugar. Qualquer lugar. Se parar no cérebro, é um risco, que pode até levar a óbito. É incrível isso. E a gente está falando sobre esse assunto porque falamos também na semana passada e vamos dar continuidade. Não acaba hoje não, viu, gente? Mas nós falamos sobre a desparasitação. O quanto ela é necessária... Porque se você deixa, isso vai crescer dentro de você. Eles, claro, pela necessidade de vida de qualquer ser vivo, existe a reprodução. Então, o que nós estamos falando aqui é muito sério. Pode interferir na sua vida. E é legal você entender também os sintomas. Eu vou pedir agora a você, Youssef, que nos faça lembrar do que, não só do que você falou, o que você trouxe também hoje para acrescentar, você deu alguns sintomas da criança, a pele seca, olheira, enfim, barriga grande. Mas no adulto também, às vezes, a pessoa não percebe. Não percebe. E, igualmente, na criança, questões de distúrbios visuais. Às vezes, você pode ver criança está precisando usar óculos logo cedo, pode ter uma consequência de parasitas. Que isso? E também todos nós, como adulto, porque a criança, o que quer? Ela é um adulto pequeno, que está em desenvolvimento, não é isso? Está em desenvolvimento. Então, o que precisa acontecer? Eu preciso aprender uma coisa na nossa vida. Uma das áreas mais importantes da escuta, a percepção. Porque nós temos um sistema de escuta que eu preciso prestar atenção. O silêncio é dos treinamentos mais importantes para a nossa escuta. Já pensou? Você já tentou ficar em silêncio? Eu vou responder não. Porque o silêncio é uma coisa... Não, mas já tentei. É muito bacana. E a percepção, você desenvolve a percepção. Então, a criança normalmente, às vezes, ela começa com uma diarreia, né, prisão de ventre, e alterna a crise de dor que acaba passando sozinhas, porque um chazinho da vovó, aquelas coisinhas, toma um chá disso, chá daquilo, vai aliviar a dor, mas o parasita está lá. E eu preciso exatamente fazer o quê? Eliminar esse parasita do meu corpo. Eu vou eliminar e nunca mais vou ter? Não, você vai sempre ter. Por isso que fazendo detox a cada um semestre é muito importante. Tem alguns médicos que recomendam a desparasitação anual. Mas você acha que a cada 6 meses seria o ideal? A cada 6 meses seria ideal. E a gente deve fazer na lua nova. A turma pergunta, mas por quê? A lua nova e a lua cheia, né? Tem as duas luas. Mas normalmente na lua nova, quando eles se multiplicam. Eles acasalam e se multiplicam. Então, esse é o grande segredo de você eliminar parasitas, fazer esse detox a cada 6 meses. Eu faço a cada 6 meses e falo para você que é muito importante. Porque na minha idade, eu já tenho uma idade avançada, né? Já estou velhinho, 69 anos. Imagina. Mas onde que mais ataca? Por exemplo, a questão do cérebro, de pensar. O pensamento pode afetar por conta de parasitas. Todo mundo fala, às vezes, pensa que é um mal de Alzheimer, mas não é, parasita. Afeta até a memória? Afeta até a memória. Como afeta a memória? Agora, se o nosso organismo, nós ingerimos alimentos que vão nos nutrir, vão nos trazer os nutrientes, enfim, as vitaminas, aquilo que o nosso organismo precisa para se manter vivo, saudável, se esses parasitas estão em nós, com certeza eles vão
Se aproveitar disso. Então, uma pessoa que, por exemplo, sei lá, tem anemia, poderia ter parasitas? Uma pessoa que tem fraqueza, cansaço constante, que você falou na semana passada, poderia ser um fator de parasitas? Pode, com certeza. Teve uma pessoa no programa anterior que fez uma pergunta que eu acho que é importante falar para todas as mulheres. A fibromialgia. Fibromialgia. Vamos falar no próximo bloco, então? Vamos lá. Então, a gente vai contar essa história para você no próximo bloco. Nós vamos continuar aqui com o Youssef Zaiden, falando sobre os parasitas. Presta atenção, porque nós queremos que você tenha muita saúde. A gente vai para o intervalo, toma um copo d'água e volta já. Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber Youssef Zaiden Filho, trazendo para nós sobre os sintomas de parasitas intestinais, principalmente nas crianças. Porque as crianças, elas muitas vezes não sabem falar. Às vezes fala assim, ai, mamãe, não quero ir para a escola, não, tô com dor de barriga. E a gente fala, você tá enrolando, você não vai para a escola assim. E tá certo, tem que ir para a escola, mas às vezes aquela criança já está dando sinais para a mamãe e para o papai de que ela tá realmente com dorzinha na barriga. E o que pode ser essa dorzinha na barriga? Então, o que nós falamos no bloco anterior e vamos dar continuidade agora é cuidar das crianças para que elas não venham a ter problemas de saúde muito mais graves por conta dessa verminose. Então, presta atenção. Agora, tem adultos que têm problemas que a gente vai falar agora e a gente pensa assim, mas isso pode ter a ver com vermes, que é o caso que você ia falar da fibromialgia. Exatamente. Uma telespectadora no programa anterior fez uma pergunta na minha rede social, perguntando se a fibromialgia pode ter uma consequência por conta de verminose. E eu mandei para ela a resposta que sim, inclusive científica. Mandei toda a explicação científica. Pode sim causar por conta de verminose. Pode causar, sim. A fibromialgia por causa de verminose. E ela tem fibromialgia, por exemplo, que você não consegue eliminar, né? Você não consegue com cirurgia nem tirar, porque você vai atacar algum outro órgão, então você precisa conviver com ela, né? Mas a fibromialgia, os médicos podem explicar melhor por causa de cirurgia, mas a fibromialgia pode ter causa, e principalmente no intestino que vem, pode ter a causa de verminose. Não só a minha fibromialgia, eu li a respeito, parece que várias outras doenças autoimunes, né? Sim, várias outras doenças autoimunes. Uma coisa que eu queria dar uma dica para os pais aqui, eu sei que tem muitos pais, mães que trabalham muito, eles trabalham bastante durante o dia, então à noite fica mais difícil de perceber essas questões que nós falamos durante o dia. À noite, quando a criança dorme, tem uma coisa que ela faz, ela está dormindo, ela arranja os dentes, ela ou trinca os dentes, pode até trincar os dentes, e ela é chamado de bruxismo, né, que o pessoal fala. Isso é uma questão de você estar com o problema de Nós estamos aqui falando das crianças, mas isso pode acontecer com adultos também? Qualquer um. Adulto arranja o dente. Adulto tem bruxismo. Nossa, e o bruxismo pode ser ter causa na verminose? Pode. Inclusive, tomar cuidado com os dentes nossos. Eu disse que pela boca nós temos a questão, começa por aqui, né? Os dentes, ele tem 4 quadrantes aqui que estão ligados a todo o sistema nosso, do organismo nosso. Todos. Imagine quem não faz a higiene, não trata bem dos dentes. Eles podem ser causa de verminose no nosso sistema digestivo. Por causa de não cuidar bem da higiene bucal? Ou por causa de não cuidar da higiene bucal. Então, a gente tem que ensinar as crianças, principalmente as crianças, a fazer uma escovação muito bem feita. Aí vai com o dentista, lavar as mãos antes de pegar uma fruta, de pegar qualquer coisa para comer. Sempre que for comer uma fruta, lavar bem a fruta, porque ela pode e tal. Principalmente por causa de tóxicos também que ela tem, né? As toxinas, os agrotóxicos podem, né? Mas são coisas, a higiene, ela é fundamental.
Eu tenho aqui a participação da Bernadette, ela disse assim, esse tema parasitas intestinais, os antigos tratavam com remédios caseiros. Como tratar agora? Quais problemas podem causar se tomarmos em excesso? Tudo em excesso é ruim, mata. Água mata, basta você tomar tanta água que você morre afogado, né? Então, tudo que é em excesso mata, principalmente aquilo que é químico. O natural, mesmo sendo natural, você não pode estar tomando toda hora aquilo. Então, por exemplo, tinturas para fazer tinturas, água coloidal de prata, você tem, né, essas misturas e você tem um período para tomar. Ou você toma de manhã, toma uma parte de manhã, uma antes, depois do café e depois do jantar, na hora que for dormir. Então, não pode ficar tomando o dia todo. Tudo tem uma regra, tudo tem um protocolo para você seguir, mesmo sendo não sendo um remédio, como a gente está acostumado, mas sendo uma coisa natural que você vai tomar. Independente de ser, se for químico é pior ainda. Se for químico mas é pior. Mesmo sendo natural, nesse processo a tintura que você extrai da planta todo o benefício, todo o princípio ativo dela através da tintura. Então a tintura que ele está falando aqui é uma tintura farmacêutica, natural. Então, não tem química, mas tem que ser tomada com cuidado também. Né? Todas elas, inclusive aquelas que são extraídas de cristais. Turmalina negra, tem tinturas de turmalina negra e tal. Então, essas são vitais, né? Que ajuda na questão de você estar eliminando, fazendo um detox para eliminar parasitas. Lembrando sempre, isso vai sarar? Não. Não é questão de sarar, porque a gente convive. Porque a reinfestação acontece. Nós somos hospedeiros. Nós somos hospedeiros. Infelizmente, nós somos hospedeiros. Então, o que eu tenho que fazer é conviver bem com os meus aqueles que são os meus hóspedes, né? Então, eu controlo. Não vou deixar me infestar por tantos... porque depois vai ter outras consequências que são terríveis, né? Então, criança, por exemplo, quando a gente fala de irritabilidade, muitas vezes acompanhada por histeria, manha, mau humor e agitação. Também faz pensar em vermes, que é coisa a gente não se toca, né? A percepção é muito importante. E na perturbação que eles podem estar causando o hospedeiro, né? Tá causando para o hospedeiro, que somos nós. Até eu preciso tomar cuidado com as crianças, principalmente aquelas autistas. Elas podem estar tendo problema de parasita. Dependendo do comportamento dela, você pode ver que ela tem parasita. Todos nós temos, né, na verdade. Com certeza. Mas é uma questão de falar. E olha, eu só vou repetir porque eu achei interessante. Eu sempre pensei na desparasitação anual e você disse que o ideal seria a cada 6 meses. E aí a gente pensa assim, mas se eu fiz faz só 6 meses, eu já reinfestei de novo. Você não vai pagar para ver, né? Você não vai querer saber. Eu vou esperar 1 ano para ver se eu reinfesto de novo. Para de ser teimoso, não tem como. Mas o que nós estamos falando aqui é muito sério. De repente, até um outro problema de saúde que você está vivendo tem aí a sua origem pelos parasitas que estão no seu organismo e você não sabe. E aí a gente vai ao médico, ele pede exame de fezes. Fazemos o exame de fezes e na cultura e etc, identifica um ou outro. Mas se eles estão em outras partes que não somente no intestino, você não consegue saber. De que forma a gente consegue identificar? Tem exames específicos que a gente sabe onde ele está? Eu faço um exame de parasitas que eu trabalho com a questão de energia quântica. Sim. Tá? Que é um aparelho, eu tenho 20 tipos, que são os mais usados tipos de parasitas, coloco no aparelho e a pessoa tem que ficar para o norte, onde o magnetismo do centro tem que estar no norte. O aparelho a bússola identifica. Porque eu uso a bússola também. Se ele sair para fora, você não tem. Se ele for para o teu lado, você tem.
Então, aí, Entendi. então faço uma lista de todos os parasitas que a pessoa pode ter, que não aparece no exame de sangue. Aí você... No exame de fezes? De fezes, né? Pô, até no exame de sangue até aparece. No exame de sangue aparece. Mas o de fezes é o que todo mundo pede para fazer para parasita. Ele vai ter os parasitas comuns, vai aparecer. A lombriga, a tênia. Ascárides. Então, ele pode ter. E o ascárides é fácil, você não precisa nem fazer exame de fezes. Você percebe quando a criança está fazendo cocô ali, porque ele fica no vaso sanitário, aqueles bichinhos branquinhos ali, parece uma minhoquinha de 1 centímetro. Você percebe, ele está lá, até no adulto, né? E olha, a gente estava comentando na hora do intervalo que fazer as refeições fora, você que trabalha fora, ele falou pai e mãe que trabalham o dia inteiro e muitas vezes come verduras fora de casa, carne crua, gosta muito de comida, enfim, peixe cru, essas coisas podem trazer os vermes para dentro do seu corpo ou para sua criança. Então, é a fruta, é lavar a mão, cuidar da alimentação dessa criança como os um dentes, todo. Os dentes, uma higiene bucal adequada. Porque os dentes, eles ficam aqui, né? Você está comendo, eles ficam nos dentes. E pode ver que o dente ele também tem problemas de cáries. Isso pega dentro do nosso sistema todo, porque quando você tira um dente ou você precisa tirar todos os dentes, pode ver que as pessoas que tiram os dentes, que estão usando prótese, elas afetam todo o sistema, porque os dentes estão ligados com todo o sistema do nosso corpo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, criança, cuide dos dentes das crianças. Porque a hora que ele chegar lá numa idade mais... Tem jovem que já está perdendo os dentes. E pode ser motivo de um câncer amanhã. Ou seja, é muito mais sério. Muito mais sério. E olha, antes de nós encerrarmos essa conversa de hoje, a nossa segunda conversa, eu quero convidar você a ir lá no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, e assistir o da quinta-feira da semana passada, que foi o nosso primeiro episódio. Hoje, nossa segunda conversa, e na próxima quinta-feira nós vamos dar continuidade a esse tema de parasitas no nosso organismo, afetando a nossa saúde e de que forma isso afeta corpo, afeta a mente, afeta a nossa convivência com irritabilidade, impaciência, ansiedade, depressão. Então, eu quero você na próxima quinta-feira junto comigo. E eu tenho várias participações aqui, eu não consegui falar todas elas, mas a Carla Fogliene, de São Paulo, colocou: olá, boa tarde, tenho uma pergunta. Minha falecida mãe falava muito de uma parasita chamada solitária. Ela existe mesmo ou é lenda? Inclusive, ela falava de um falecimento familiar decorrente disso. Isso aí é a famosa esquistossomose. Ela vem por dentro de um caramujo, ela dá em águas. Por exemplo, você vai a um rio tomar um banho, aquele rio, ele é um rio natural. Então, você pode ter essa chamada solitária, mas é esquistossomose. E ela ataca exatamente o fígado. Por isso que a pessoa veio a óbito. Vem a óbito. Peraí, quer ver? A Érica Marques, sintomas de parasitas serve para os idosos também? Pessoas com deficiência? Sim. Quem tem síndrome de Down? Mental, visual, cadeirantes, ela tem, pois todo mundo. O ser humano, todo ser humano é um hospedeiro. De qualquer forma, não interessa se ele é um cadeirante, se ele é um autista, se ele é uma pessoa que tem uma deficiência, ele vai ter parasita. A Elaine Uric, do Rio Grande do Sul, da cidade de Panambi, colocou assim: oi, pergunta para o doutor se dá fraqueza enquanto está tomando remédio contra vermes. Estou tomando no segundo dia. 1 hora depois de tomar, não consigo ficar de pé. Não posso falar o nome. Não pode falar o nome. Nem a gente vai falar o nome do remédio. Mas seja qual for o que ela está tomando aqui, ela está sentindo mal. Pode ser que ela já estava com problema e agora ela vai
está limpando, isso está dando o quê? Está dando uma fraqueza, mas não é normal acontecer isso. Seria interessante ela voltar no médico, ligar para ele, pode ser um componente químico do remédio que ela esteja tomando que está fazendo isso. Ou ela já estava com isso, não tinha percebido e agora percebeu por conta do remédio, dependendo do componente químico. Bom, mas quinta-feira que vem eu espero você. Nós vamos falar do sistema digestivo. Falamos do intestino, das crianças, sistema digestivo. E no último programa nós vamos falar sobre pulmões. No pulmão também, meu Deus. Mas fica comigo, só para você saber, o profissional que está aqui conosco, Youssef Zaiden Filho, psicanalista, terapeuta, mestre em educação, filósofo, advogado e um estudioso do ser humano. Então, é com ele que a gente conversa na próxima quinta-feira, dando continuidade ao nosso tema. Até quinta. Até quinta, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação.